Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Eu estou aqui, irmão, mais uma vez, juntamente com o irmão Ítalo. Vamos dar hoje uma lição que tem como título a disciplina na igreja. O irmão Ítalo já está com a oportunidade de fazer a leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, meus irmãos, façamos uso da sua palavra. Hebreus capítulo 12, versículo do número 5 ao 13, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezei a correção do Senhor e não desmaieis quando por ela fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrijam, como bem lhes parecia, mas este para o vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que ao que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Glória a Deus. Irmão, entendemos que todo cristão que hoje vive uma vida de santidade já foi corrigido por Deus, pela sua palavra. O irmão Ítalo também vai estar lendo agora o texto áureo e a verdade prática. Nosso texto áureo ele vai se encontrar em Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ela fores repreendidos. A verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Irmãos, aqui o autor vai falar a respeito do caráter da igreja que deve ser exortada, da correção, da disciplina na igreja. Porque tem muitas igrejas já que não tem mais disciplina, não tem mais correção, exortação, e é necessário na igreja. Porque a igreja que não exorta, ela não tem identidade, ela está sem a identidade de Cristo. Cristo não está no meio dela. Porque o próprio Cristo exortou os apóstolos diversas vezes. O próprio Cristo exortou Tomé. Tomé estava incrédulo. Aí Jesus falou para ele: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Jesus exortou Tomé, chamou Tomé à mudança. Jesus, em João capítulo 21, do 15 ao 17, chama Pedro ao arrependimento, à mudança. Ele exorta Pedro. Ele pergunta a Pedro: tu me amas mais do que este? Ali é chamando Pedro à exortação, é chamando Pedro ao arrependimento. Ele exorta Pedro de várias formas, Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, ele exorta o apóstolo Pedro. E na Bíblia vai falar de diversas exortações. O próprio apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, ele chama Ananias e Safira ao arrependimento. Eles exortam eles. Aí eles não aceitam a exortação do apóstolo, que fica mentindo para Deus e mentindo para o Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós somos chamados a atenção, a exortação, a disciplina, e não ouvimos ela, quando nós desprezamos a disciplina, quando nós desprezamos a exortação, muitas vezes Deus vem e nos destrói. Assim como aconteceu com Ananias e Safira, que não deram ouvidos à exortação, não deram ouvidos à voz de Deus. Aí o próprio Espírito Santo os matou, os destruiu, um após o outro. E é muito importante, irmãos, a disciplina para a igreja. Por isso que aos Hebreus, no último capítulo, ele vai dizer que escreveu esta carta para a exortação do povo, porque é importante a exortação. E a Bíblia, de várias formas, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai falar que a palavra não é só consolação, é exortação, consolação e edificação.
A palavra é dividida desta forma, ela exorta, ela edifica e ela consola o crente. Ela não só consola, mas ela exorta. Ela não só edifica, mas ela exorta também, ela nos chama a mudança. E a palavra, como está nos exortando, ela está nos edificando, ela está mais próximo de Cristo. Ela nos está chamando mais para a proximidade de Deus. E eu digo para você, se a sua igreja não tem disciplina, não tem exortação, é um erro grande. Se não fosse o apóstolo Paulo na igreja de Corinto, ela era muito pior do que ela é conhecida hoje. Porque os irmãos de Corinto aceitavam tudo na igreja. Aconteceu um caso lá com o apóstolo Paulo, vai dizer no capítulo 5 de 1 Coríntios, que um homem tomou a mulher de seu pai, a sua madrasta, e teve relações sexuais com ela. Mas a igreja de Corinto estava aceitando isso, estava rindo da situação, nem se entristecia com o pecado daquele homem, e aquele homem também não se entristecia com o que fez com seu pai e com o que estava fazendo a obra de Deus. Estava participando da Santa Ceia, estava pregando, estava louvando, mas não tinha sido afastado do corpo de Cristo, não tinha sido afastado, porque a igreja de Corinto estava encobrindo aquele erro, e Paulo disse que era errado ela ter feito aquilo. Ela estava inchada, tanto ele quanto a igreja de Corinto estava inchada, porque ele tinha pecado e não tinha se arrependido e não estava nem aí para o seu pecado, e a igreja de Corinto estava errada também por ter encobrido aquele erro. E é muito importante a disciplina na igreja, é muito importante a exortação. A Bíblia, de várias formas, vai nos dizer que não é só consolação e não é só edificação, mas também exortação. A Bíblia, de várias formas, nos exorta, nos disciplina, nos chama à transformação dia a dia. E o Ítalo está com a oportunidade para dar o primeiro tópico. Glória a Deus. É importante nós dizermos, né, que uma igreja ela sem disciplina, ela perde totalmente a sua identidade como igreja de Deus, né? Ela perde toda a sua essência de corpo de Cristo, pois sabemos que Cristo, sendo cabeça deste corpo, logo todo o corpo também tem que haver em santidade, assim como ele é santo, o apóstolo Pedro vai nos dizer. Mas o primeiro ponto ele vai falar sobre a necessidade bíblica, né? A necessidade da disciplina bíblica. Né? Por que nós exercemos essas tomadas de decisões, de disciplina, né? Em outras palavras, correção, né, a certos irmãos. O primeiro ponto, nós vamos ver aqui porque há essa necessidade. O primeiro ponto é Deus é santo. É importante nós deixarmos claro, meus irmãos, que a santidade de Deus é o que nos impulsiona a nós ter essa disciplina. Porque nós precisamos entender, né, que temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, mas não só porque temos que ser santo, porque muitas das vezes nós podemos perguntar até a alguns irmãos, por que você quer ser santo? E ele diz, não, porque eu quero ir para o céu, não, porque eu quero isso. Mas é importante deixarmos claro que a motivação para nós sermos santos não é nenhum tipo de requisito para nós próprios, mas a motivação de ser santo é o que o próprio Deus vai nos falar em Levítico capítulo 11, verso 45. Ele diz para o povo, sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro também vai nos ensinar isso, né? Sede santo, porque aquele que vos chamou também é santo. Ou seja, a motivação de nós buscarmos a santidade e buscarmos essa conduta santificada em Deus é porque o nosso Senhor, Ele é santo. O apóstolo Pedro vai dizer que vós sois geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, né? Que Deus, Ele nos chamou para anunciar as virtudes, né, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós entendemos que aqui, Deus, aquele que nos chamou das trevas, que nos chamou da escuridão, Ele não nos chamou para que nós sejamos iguais a antes que nós éramos, mas sim para sermos santos, mas sim porque Ele é santo. Então nós entendemos que a santidade de Deus é a justificativa da nossa necessidade de disciplina, porque uma igreja, ela sem ter a sua disciplina, ela pode viver de qualquer jeito. Imaginou se no mundo, ou se na sociedade secular, digamos assim, se não houvesse nenhum tipo de punições. Digamos, se um homem cometesse algum homicídio, qual seria a punição dele? Se não existisse a disciplina, os homens poderiam fazer o que eles quisessem, porque não haveria correção, não haveria uma punição para o tal ato indevido.
Da mesma forma, como igreja e corpo de Cristo, nós temos as nossas disciplinas e as nossas correções. Por quê? Porque essa é a necessidade dessa disciplina, porque quando nós não temos a nossa correção, a disciplina na base bíblica, que ali nós entendemos muito bem, que nós entendemos que a igreja do Senhor não pode ter nenhuma ruga, não pode ter nenhuma mancha, não pode ser impura, tem que ser virgem. Entendemos que ali é num aspecto espiritual e também refletirá num aspecto como uma sociedade, um grupo em si. E nós entendemos de que a necessidade dessa disciplina, da correção de certos irmãos por atos pecaminosos, né, é para que nós, como igreja, o corpo de Cristo, permanecemos ainda na sua santidade, permanecemos ainda nos atributos da santidade de Deus, porque é esse a grande necessidade de nós, como homens pecadores, como homens falhos, permanecermos na santidade de Deus. E é interessante deixarmos claro que você ser santo não é uma opção. Em nenhum momento Deus disse, você pode ser santo? Não, ele afirma, ser santo porque eu sou santo. Não é uma opção ser santo, é um mandamento. Nós precisamos, é uma necessidade que nós, como igreja, corpo de Cristo, precisamos ser santo, porque quem nos chamou é santo. Então é importante dizermos isso. E é interessante que na leitura que nós fizemos, Hebreus, ele vai nos ensinar de que ele fala sobre a sua disciplina, mas é interessante que na disciplina que nos está apresentada aqui para nós, no capítulo de número 12, do versículo 5 ao 13, ele fala sobre o ato da disciplina. Mas quando nós olhamos para o versículo 14, ele vai falar que seguir a paz com todos e santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Então, entendemos que o autor, depois de aplicar a disciplina, ele está atrelando a ação disciplinatória na igreja com a sua santidade de Deus. Então, nós entendemos que a disciplina, nós temos a correção dos nossos irmãos, para que ele possa se santificar, porque, mais uma vez, se não tivermos disciplina, nós tenhamos uma mistura, nós tínhamos um caldeirão de vários outros alimentos, né? Nós teríamos o impuro, nós teríamos o profano, nós tínhamos o santo, tínhamos o pecador, e estaria tudo bem, porque não existia nenhum tipo de correção para estas pessoas. Mas, biblicamente falando, nós temos a nossa disciplina, porque essa disciplina está atrelada com a santificação de cada irmão. E nós temos que entender que quando nós aplicamos e entendemos a obra da santidade de Deus, isso vai nos implicar em que? Primeiro, em que nós admita a nossa atitude, a nossa ação pecaminosa. A ser santo vai nos fazer separar-se do pecado e vai nos fazer também reconhecer de que Deus tem a sua santidade. Então, quando nós entendemos que a necessidade da disciplina é porque Deus é santo e nós temos que ser santo porque Ele nos chamou, é nesse sentido. A necessidade da igreja precisa ser e tem que ser ainda hoje uma questão principal para a igreja a respeito da sua santidade, porque ser santo significa ser separado. E se a igreja ela não é diferenciada do mundo, para que a igreja serve? Se o mundo olha para dentro da igreja, ou olha para o corpo de Cristo, para a igreja que somos nós em conjunto, como o mundo vai diferenciar? O que o mundo vai ver? Por isso que existe essa disciplina, para separarmos o impuro do são, né? Então nós precisamos entender a respeito disso. A igreja, o segundo subtópico, né? Ele vai falar, a igreja é santa, né? Deus é santo e a igreja também deve ser santa. Sede santo porque quem vos chamou, ou porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, né? A forma de seu povo, né? É interessante que nós entendemos que quando Deus ele é santo,
a igreja também necessita e precisa ser santa, como bem eu informei para os irmãos. No último ponto, aqui no ponto 3, a igreja, né, que não tem disciplina ou que não disciplina nenhum irmão, a igreja ela deve ter o seu corpo em santidade, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Mas quando a igreja perde essa essência, quando a igreja perde o domínio de disciplina, ela acaba se contaminando com as hostes do pecado, acaba vivendo com o mundano e, na verdade, isso não é o que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja ela precisa sim ter disciplina, uma igreja ela precisa sim ter a sua correção. A igreja ela não pode abandonar em nenhum momento os tais tipos de correções que é empregado aqui em Hebreus 12, que ele vai falar que nós, né, como filhos de Deus, temos que reconhecer essa disciplina. Por quê? Irmãos, porque primeiro, a disciplina ela é algo honroso para nós. Porque nós, quando reconhecemos que estamos sendo corrigidos por Deus, é um sinal de amor de Deus para com as nossas vidas. E nós temos que nos alegrar. E a disciplina na igreja é um ato de amor de Deus, que ele vai capacitar a sua liderança, claro, e ele vai empregar a disciplina em tal irmão por ter cometido um ato pecaminoso, uma ação ou uma recorrência de uma atitude pecaminosa. Porque sabemos que às vezes o irmão peca e se arrepende, mas tem uns que peca e nunca se arrepende. E isso tem que ser tomado um tipo de correção para que aquela pessoa possa produzir nela uma restauração espiritual e ela não possa ir para o inferno. Mas a igreja, como sendo o corpo de Cristo, e a igreja sendo santa, porque Deus nos chamou que é santo, ela não pode deixar de disciplinar os irmãos, porque a disciplina ela é a regra que vai nos manter ainda nesse caminho. Se nós seguirmos os padrões bíblicos, nós vamos entender que a Bíblia sempre vai nos ensinar, irmãos, sempre. Não é por esse lado, não é por esse, não é por esse caminho, não faz isso, não fale isso e não pense nisso. Quando nós entendemos isso, logo quem comete tais atos está indo contra a vontade de Deus, contra a sua palavra e não está em santidade nem concordância com Deus, pois é um desobediente. E isso pode causar em nós várias fragmentações ou vários problemas na nossa vida espiritual e também pode até interferir na nossa vida carnal. Então, irmãos, o primeiro ponto, ele fala sobre a necessidade da disciplina bíblica, o porquê, né, a disciplina, nós temos essa disciplina. Primeiro ponto é porque Deus é santo. Segundo ponto, a igreja é santa. E terceiro ponto, a igreja não pode deixar de disciplinar. A igreja, quando ela não disciplina, ela se vira contra a vontade de Deus, contra a Bíblia, e ela se adapta a ações mundanas, porque não existe correção, né? Uma igreja que não tem disciplina, não existe certo, não existe errado. Nós entramos aí na questão do relativismo, né? Não existe nada certo, é tudo relativo. Ao meu ponto de vista, o irmão está certo, mas ao meu ponto de vista, o irmão está errado. Então, nós entramos nesse meio termo. E sabemos que na hábita espiritual e na igreja de Cristo não existe meio termo. Ou é sim ou é não. Ou é santo ou é profano. Ou é salvo ou é condenado. Não existe meio termo. Então, o primeiro ponto, nós abarcamos aqui a respeito da necessidade da disciplina bíblica. Porque nós temos a disciplina na nossa igreja. Porque Deus é santo e nós temos que ser santo porque Ele é santo. E aí o Walter estará apresentando aqui o segundo tópico, né? O propósito da disciplina bíblica. Irmãos, aqui nós vamos falar agora sobre o propósito da disciplina bíblica, mas o irmão Ito falou algo interessante no primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica, o porquê é necessária a disciplina na igreja. Primeiro, porque Deus é santo. Segundo, porque a igreja é santa. E terceiro, porque sem disciplina a igreja não tem identidade. Sem disciplina a igreja está igual ao próprio mundo. Porque o mundo não passa por disciplina. Deus não tem interesse de corrigir o mundo. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo está do jeito que o diabo quer, e não conforme Deus quer. E o mundo não quer se voltar para Deus. Mas nós que somos igreja, nós que devemos ser chamados filhos de Deus, pois devemos fazer a vontade dele, não devemos andar conforme o padrão do mundo.
Aí no segundo tópico aqui, o propósito da disciplina bíblica, vamos falar por que a disciplina bíblica. Qual é o propósito da disciplina bíblica? Primeiro, manter a honra de Cristo. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo falando sobre este assunto. O apóstolo Paulo vai dizer: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muitas vezes, irmãos, o mundo fala da igreja por causa que a igreja, muitas vezes, é igual ao mundo. Muitas vezes o mundo não vê diferença nossa para eles. Muitas vezes louvamos a Deus, pregamos, mas lá fora somos igual ao mundo. Nós não somos luz em meio às trevas, somos trevas no meio de trevas, muitas vezes. Nós somos assim, muitas vezes. Muitas vezes não temos a verdadeira identidade de Cristo. Muitas vezes não andamos conforme a palavra de Deus. E o mundo muitas vezes vê que nós desonramos Cristo como Ele também desonra. Porque o mundo sabe que eles estão numa vida que não agrada a Deus. E também nós, muitas vezes, irmãos, estamos desonrando Cristo, fazendo o que bem queremos, aceitando o que bem queremos. Porque muitas vezes nós que estamos na frente da igreja, somos líderes da igreja, muitas vezes o irmão faz o que quer e nós aceita. O apóstolo Paulo não aceitou isso em 1 Coríntios, ele disse que era errado. Ele é errado. Muita gente diz que o apóstolo Pedro era um homem duro, eu não acho. Se for falar de dureza, eu acho Paulo mais duro do que Pedro, porque só no capítulo 3, o homem falou 4 vezes para uma igreja com mais dons espirituais que ela era carnal. E ele falou com toda a firmeza nas suas palavras, porque a igreja estava desonrando Cristo. No meio da igreja estava tendo divisão, discórdia, na igreja estava tendo disputa, briga, na igreja estava tendo aquele chamado panelinha, divisões, discussões, intrigas, zombaria contra o nome de Cristo. E o apóstolo Paulo disse para a igreja que isso era ação do mundo, é ação de carnal. E outra coisa que também nos faz desonrar o nome de Cristo é o que aconteceu no capítulo 6. A igreja estava mandando os problemas para o mundo resolver. A igreja de Corinto levava os seus problemas para o mundo lá fora resolver. E o apóstolo Paulo disse: por que vocês mesmos não resolvem os problemas de vocês? Por que vocês mesmos não resolvem? Aí, porque lá a igreja de Corinto estava levando os problemas para o mundo resolver, e também era um irmão entrando em juízo contra o outro, era um irmão denunciando o outro. Aí o apóstolo Paulo: por que você não pode resolver isso aí não? Você não pode se perdoar não? Para que não precise vocês entrar em juízo um contra o outro, um condenar o outro, um ficar contra o outro. E a igreja estava levando problemas para o mundo, resolvendo as coisas lá fora, junto com o mundo. Aí o apóstolo Paulo disse que isso não podia, porque isso era errado. E Deus não aceita isso. Isso está sendo desagradável a Deus. Aí depois o apóstolo Paulo até fala que isso não era nem para ter dentro da igreja, discussões não era para ter dentro da igreja, intriga não era para ter dentro da igreja, debates não era para ter dentro da igreja, discussões, discórdia, não era para ter, era um contra o outro. E nenhum ficava em nenhum momento a favor de Cristo. Nenhum momento pensava da mesma forma, um contra o outro, todo momento. Aí o apóstolo Paulo disse que isso não é normal para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor. Isso é normal para o mundo, mas para a igreja não é. Isso tem no mundo, mas para a igreja não é para ter. O apóstolo Paulo disse, porque isso é uma desonra para o nome de Cristo. Em Apocalipse, irmãos, capítulo de número 2, livro este a qual João escreve, o apóstolo João, mas Jesus que fala tudo aqui. Jesus fala tudo no capítulo 1, tudo no capítulo 2, aliás, no capítulo 3 das igrejas, Jesus que vai falando, João escrevendo. No capítulo 2, versículo 14, para a igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. A doutrina de Balaão é o oposto da santidade, porque Balaque queria que Balaão lançasse tropeço, amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão, com a boca de várias formas, dizia: eu não quero, Balaque, as tuas riquezas, porque Balaque prometeu tudo a Balaão, se ele amaldiçoasse o povo de Israel. Se ele fizesse que o povo de Israel tropeçasse e pecasse. Mas com a boca ele dizia: não quero. Balaão dizia, mas o coração ele dizia: eu quero. O coração dele estava ambicioso pelo dinheiro, ambicioso pelas riquezas do mundo. Balaão com a boca falava sobre santidade, mas o coração dele estava depravado pelo pecado. E a doutrina de Balaão é tudo oposto à santidade, porque Balaão fez isso depois, fez com que o povo tropeçasse, fez com que o povo pecasse, se voltasse as costas contra Deus. Balaão fez tudo isso. Balaão fez tudo que não agradou ao Senhor.
Por isso que existe aqui a doutrina de Balaão, e o povo da igreja de Pérgamo estava seguindo a doutrina de Balaão. Não viviam na vida de santidade. A doutrina de Balaão é tudo que é oposto à santidade. Tudo que é oposto. E se nós andamos, irmãos, em tudo que é oposto à santidade, nós estamos andando nos mesmos padrões do mundo. Isso é incorreto. E Deus não aceita isso, porque nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós não podemos andar de qualquer forma. O verdadeiro crente que quer agradar a Deus, ele sabe que não pode andar conforme o mundo. Isaías, no capítulo 6, ele viu a glória de Deus, e quanto mais próximo de Deus o homem está, mais pecador se sente. Isaías falou assim: ai de mim que estou perecendo, porque sou um de lábios impuros, que habito junto a um povo de impuros lábios. Isaías estava dizendo: eu sou pecador e habito junto a um povo pecador. E Deus está distante de mim. Eu sinto que Deus está distante de mim, porque eu sou muito pecador, peco demais. A malícia em mim, a maldade em mim. Porque Isaías ficou sabendo naquele dia que o pecado não agrada a Deus. Porque Isaías também não era um homem correto. Isaías falava sobre Deus, pregava de Deus, mas não andava em comunhão com Deus. E ele, naquele momento ele viu que o pecado afastava o homem de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que nós desonramos a honra de Cristo, nós desonramos Cristo, nós desobedecemos a Cristo. E santo, irmãos, no hebraico, vem dizer kadosh. O aspecto essencial de kadosh é a separação daquilo que é mundano, daquilo que é profano. Tudo está no mundo. A pecaminosidade é normal para quem? Para o mundo. O mundanismo é normal para quem? Para o mundo. Porque mundanismo não está dizendo mundo, é do mundo. A pecaminosidade é normal para eles. A prostituição é normal para o mundo. A carnalidade é normal para o mundo. A depravação é normal para o mundo, mas para a igreja não é. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz que ficarão de fora do reino de Deus todo tipo de pessoa que pratica isso. A pecaminosidade, a carnalidade, a imundícia, a prostituição, a mentira. Por quê? Porque não agrada a Deus. Isso está em contrário com a santidade de Deus, porque Deus é santo por si só. Eu anotei aqui que Deus, por sua própria natureza, está separado do pecado e da humanidade pecaminosa. A razão porque nós, seres humanos, somos incapazes de se aproximar de Deus em nosso estado de pecado é porque não somos santos. Isaías percebeu isso. Na hora que ele viu a glória de Deus, ele disse: eu sou pecador. Eu não posso estar perto de Deus porque eu sou pecador, Ele é santo. A não ser que eu queira mudar, aí sim eu posso me aproximar de Deus, mas ainda com humildade. Isaías, percebendo aquilo, ele pede para ser santo, ele pede para ser puro. Aí, na mesma hora, o anjo toca na boca dele e ele fica santo, fica puro. Porque o verdadeiro cristão, ele sabe que mesmo que ele não seja perfeito, o desejo do coração dele é a perfeição. E nós, dia por dia, devemos se aproximar de Deus e buscar a santidade. Buscar que Deus seja glorificado através de nós. E no segundo ponto vai falar sobre frear o comportamento pecaminoso. E vamos entrar aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 5, a qual o apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios, capítulo 1, e vai falar sobre a impureza, sobre a imoralidade que houve na igreja de Corinto, no capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. Primeiro, geralmente se ouve, o mundo estava todo sabendo do que estava acontecendo na igreja de Corinto. O mundo todo estava sabendo que a igreja de Corinto estava igual ele, se prostituindo, em pecaminosidade, em fornicação, em imundícia. O mundo todo estava sabendo, toda a redondeza estava sabendo do pecado que houve dentro da igreja de Corinto. Qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. O apóstolo Paulo disse que nem no mundo tinha ocorrido isso ainda, nem no mundo um filho tomar a mãe de seu pai, nem no mundo tinha ocorrido isso, mas ocorreu dentro da igreja. E isso para a vergonha da igreja. Aí Paulo diz: está inchados e nem ao menos vos entristecestes. Paulo diz que a igreja estava inchada de pecado, mas ficava rindo do pecado, ficava achando graça, ficava aplaudindo o ato que o irmão cometeu, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E muitas vezes, irmãos, isso ocorre na igreja. Alguém pratica um pecado de nível tal, um pecado que é algo errado, pecado não é normal, a pessoa está pecando direto. Pecado voluntariamente, pecado que fala em Hebreus, voluntariamente pecar direto, pecado por cima do pecado, sabendo que não agrada a Deus. Não vou pecar, Deus me perdoa, e começa a pecar. Aí em Hebreus vai dizer lá que Deus vai condenar essas pessoas para o inferno, porque não pode isso. Aí muitas vezes o irmão então é meu dirigente, eu chego para o irmão, eu quero disciplina, eu quero ser disciplinado, eu cometi tal ação e eu não acho certo isso que eu cometi. Aí vai o irmão e diz que não pode me disciplinar, porque isso é algo pequeno, sendo que é uma fornicação. Na igreja de Corinto estava acontecendo isso.
A igreja de Corinto viu o irmão cometendo, só faltou ver o irmão cometendo o ato, a fornicação, a imundícia, o ato sexual com a sua madrasta, e a igreja de Corinto aceitou normal. E outra coisa, quando a pessoa for disciplinada, a pessoa deve ir chorando para o púlpito. Quando a pessoa for se ajoelhar, a pessoa deve se ajoelhar chorando pelo ato que cometeu. Porque tem muita gente que, quando vai ser disciplinado, começa a achar graça, como se fosse algo bonito. Não, mas tem que ir chorando, dizendo, eu estou aqui porque eu pequei, eu estou aqui porque fiz algo errado. Porque a pessoa não é disciplinada porque fez algo certo. Por isso que serve a exortação. Se eu sou exortado é porque eu não estou totalmente certo. Se eu sou exortado é porque eu não estou totalmente voltado para Deus. Eu sou exortado porque eu estou errado ou eu estou errante. Eu estou cometendo algo que não agrada a Deus. Porque ninguém é exortado estando completamente certo. Ninguém é exortado se está totalmente andando conforme a palavra. Eu sou exortado por quê? Porque eu não estou totalmente, muitas vezes, andando conforme a palavra. Muitas vezes nós somos exortados porque nem sempre estamos andando conforme a palavra. Tem gente que diz, essa mensagem foi todo dia para mim, é porque você não está totalmente andando conforme a vontade de Deus. Porque você não está totalmente andando conforme a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo continua. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O apóstolo Paulo não estava presente corporalmente, mas em espírito ele estava. E ele disse que o irmão deveria ser afastado, porque ele era líder da igreja. O apóstolo Paulo, ele era líder, ele estava na frente do povo de Coríntios, mas naquele momento ele não estava lá corporalmente, mas em espírito ele estava. E ainda ele tinha a liderança, ainda ele estava à frente da igreja. E ele disse que não é certo aquilo lá que a igreja cometeu. E no versículo 13 ele vai dizer, mas Deus julga os que estão de fora. Deus julga, o mundo já está julgado. Tirai por dentre vós a este iníquo. O irmão estava em pecado. Paulo disse que ele deve ser afastado de Cristo. Não é certo isso. O irmão tinha cometido isso, tido um caso, tido relações sexuais com a mulher de seu pai, sua madrasta, e a igreja de Corinto disse que era normal. O irmão estava sendo normal. O irmão estava pregando normal, porque a igreja de Corinto disse que era certo. O irmão estava interpretando ainda línguas. O irmão estava profetizando, a igreja de Corinto dizia que era normal, e Paulo disse que não é normal. E muitas vezes, irmão, no corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, eu sou membro, o irmão é membro, e quando nós estamos tudo junto, nós fazemos parte de um corpo, mas muitas vezes, irmão, Deus prefere amputar o membro do corpo, porque é melhor um corpo sem uma perna do que um corpo com uma perna pecaminosa, que contamina todo o resto do corpo. E muitas vezes Deus prefere amputar o corpo do que permitir que um membro pecaminoso, sujo, contamine todo o resto do corpo. E muitas vezes Deus vai querer que um membro seja cortado. Mas a igreja de Corinto não queria. A igreja de Corinto disse que era certo, o irmão está louvando a Deus. Não foi só um pecadinho, pode fazer isso aí. Paulo disse, é errado. Ele deve ser afastado da comunhão de Deus, com Deus, deve ser afastado de toda a comunhão. Porque fez o que era errado. Ele sabia. E se talvez Paulo se chamasse aquele irmão lá para frente, ele ia achando graça. Porque Paulo disse que ele estava todo inchado de pecado e nem se entristecia, isso fazia achar graça. E toda a vida, quando você for disciplinado, se você for disciplinado, pode saber, você deve ir lá na frente chorando, não é achando graça rindo, não é inchado de pecado, você tem que ir lá na frente chorando. Eu estou aqui porque eu desagradei o meu Deus. Eu estou aqui porque eu desagradei quem é santo. Deus não se agrada do pecado, por isso que eu estou aqui. Eu fiz algo que Deus não se agrada, que é a pecaminosidade, que é a imundícia. E João diz, não ameis o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo João está dizendo, não ameis a prática pecaminosa, porque se alguém ama a prática pecaminosa, o amor do Pai não está nele. Porque não é normal a pecaminosidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai falar que nada nos afasta do amor de Deus. Principado, potestade, a espada, a nudez, o perigo, a vida. E ele fala uma palavra mais forte, a morte, mas ele não cita a palavra pecado. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. A morte pode nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta do amor de Deus. Por isso que João diz, não ameis o mundo. Se você ama a prática pecaminosa, o amor de Deus não está em você. Não está. E João é muito sério quando diz isso. E aqui, quando nós estamos falando agora de não tolerar a prática do pecado, é o mesmo contexto de frear o comportamento pecaminoso. Porque se eu estou freando o comportamento pecaminoso, é porque eu não estou tolerando a prática pecaminosa. E João vai falar isso para a igreja de Éfeso, na sua epístola, no capítulo 2, epístola essa que o apóstolo João escreve para a igreja de Éfeso,
No capítulo 2 ele começa no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeiro, João diz, escreva essa carta, escreva essas coisas para que vocês não andem na prática pecaminosa. Por quê? Porque não agrada a Deus. Escreva-vos essa carta, primeiro, para que não pequeis. Porque a igreja de Éfeso, irmãos, lá estava acontecendo o gnosticismo, que ele dizia que Deus não se importava com o corpo, só se importava com a alma. E já que Deus não se importa com o corpo, eu posso pecar, eu posso fazer o que quero, eu posso andar em fornicação, igual o que aconteceu na igreja de Coríntios, eu posso andar em prostituição, porque Deus aceita, Deus não se importa com o corpo, Ele só se importa com a alma. E a segunda coisa que acontecia lá é que já que Deus não se importa com o corpo, e Jesus que é Deus, não pode ter habitado um corpo pecaminoso, porque Deus não se importa com o corpo, ele dizia isso. E a terceira coisa, já que Deus não se importa com o corpo, nós não precisamos auxiliar os irmãos que estão ao nosso redor. Se eles vissem algum irmão passando necessidade, eles diziam, não, o que vai acabar é só o corpo dele, a alma dele ainda vai ficar, o corpo dele vai acabar. O corpo dele não serve de nada mesmo o corpo, deixa ele passar fome aí. Ele dizia assim, pode passar necessidade aí, eu não ligo. Ele dizia assim. Aí João disse, meus filhinhos, não pequei. Interessante que João chega com toda a humildade, filhinhos, não pequei. Mas na carta de Tiago já chega de uma forma diferente, no capítulo 4. Ele diz logo, adúlteros e adúlteras, ele já chega mais forte. João, ele disse, meus filhinhos, João chega com toda a humildade, mas o propósito era qual? Não pequeis. Porque sempre a palavra deve ser exposta como Deus mandar. E o propósito de Deus naquela hora, ao enviar João para Éfeso, e ao inspirar João para escrever aquilo, é para o povo de Éfeso não andar na prática pecaminosa. E o irmão Ita agora vai falar, irmãos, a respeito das formas de disciplina bíblica, o terceiro tópico. Interessante, a respeito do propósito, a disciplina bíblica. E quando nós olhamos para as formas de disciplina bíblica, nós precisamos entender que da nossa lição bíblica, em classe que nós lemos, é interessante que o apóstolo Paulo aqui, o carta aos Hebreus, o autor Hebreus, ele vai nos ensinar algo interessante, algo que é bastante ensinatório para nós. Porque quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós entendemos o seguinte, ele vai falar no versículo 5 que já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ela fores repreendidos, irmãos. É interessante nós dizermos, que aqui até o versículo 13, nós precisamos entender de que a correção, a disciplina que nós recebemos de Deus, ela não quer nos matar, ela não quer nos aniquilar. O propósito e o objetivo de toda disciplina bíblica é restaurar a pessoa para que ela não se perda da sua salvação. O propósito final de toda correção não é que nós queremos aniquilar a vida da pessoa, porque o irmão pecou e nós temos que aniquilar. É importante deixarmos claro que o propósito da correção e da disciplina de Deus para conosco é porque Deus ainda tem amor por nós. Nós precisamos entender que a disciplina que Deus nos corrige, a sua correção, é sinal de que Deus ainda nos ama e que Deus ainda quer trabalhar em nós. Porque, irmão Ítalo, então você está dizendo que chega um momento de que Deus já não quer mais saber do arrependimento da pessoa? Sim, quando aquela pessoa vive numa vida tão pecaminosa, aquilo que nós lemos em Romanos 1, onde o apóstolo Paulo vai dizer que eles tinham um desejo tanto pelo pecado que Deus o entregou a seus próprios corações, e eles fizeram e viveram das suas vontades. O apóstolo Paulo vai dizer que tais esses eram irreconciliáveis com Deus. Por quê? Porque eles viveram uma vida de desobediência, uma vida descontrolada e deturpada pelo pecado. Nosso amado irmão Walter apresentou muito bem a respeito do pecado.
né? John Wesley tem uma frase muito linda que ele vai dizer: dai-me, Senhor, 100 homens que não tema a nada senão o pecado e que não deseje nada senão a Deus, que eu abalaria o mundo. Porque hoje em dia os homens, ele tem medo de tudo, irmão, de tudo. Tem medo de um demônio se rebelar na igreja, tem medo de acontecer algo na vida, mas ele não tem medo de pecado. O que é que Jesus diz, né? Jesus diz: vocês têm medo do homem que mata o corpo, vocês deveriam temer a Deus que mata o corpo e ainda joga sua alma no inferno, né? Então nós entendemos que o intuito da correção de Deus é porque Ele ainda nos ama e Ele quer nos restaurar, né? Pelo refrigério do Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nós e trazer em nós um renovo espiritual devido à nossa queda no pecado. Então nós entendemos, e quando nós olhamos, perceba que o autor aos Hebreus, ele vai dizer que no versículo 5, nós não devemos desprezar a correção de Deus, porque tem irmão que é disciplinado e ele se rebela contra a igreja, contra os líderes, contra o corpo, e às vezes até sai da igreja e taca a boca na igreja, diz que a igreja é isso, que a igreja não presta, que a igreja é aquilo, porque ele despreza a correção de Deus. Ele é aquele crente que ele se tem a razão por si só em si. Só ele está certo, só ele tem a razão. Mas nós entendemos que aqui na igreja, e que fazendo parte do corpo de Cristo, não é nós que tem a razão quem tem é Deus. A verdade quem tem é Ele, a verdade absoluta é Ele. E muitas das vezes, como o Walter apresentou muito bem, nós às vezes pecamos, falhamos, estamos em discordância com a palavra e às vezes vem a correção de Deus. Às vezes Deus usa um pregador, às vezes Deus usa um obreiro, Deus usa o seu pastor, às vezes Deus usa o seu líder, às vezes Deus usa um irmão, Deus usa alguém para lhe corrigir, mas é um sinônimo de que Deus ainda te ama e Ele quer te restaurar. E quando nós olhamos para a questão das formas da disciplina bíblica, nós temos que entender primeiramente isso, que você não pode desprezar essa disciplina, é sinal de amor. E um segundo ponto, você tem que receber isso com total gratidão, porque na leitura bíblica que nós fizemos, ele vai dizer que Deus só corrige quem Ele ama. Ou seja, se Deus ainda está te corrigindo, Ele ama. E Ele ainda vai fazer uma comparação a respeito dos pais. Ele vai dizer: olha, se o seu pai, se os nossos pais carnais, né, os nossos pais segundo a carne, ou seja, que estão aqui na terra, nos corrige para o benefício do seu padrão moral que eles têm, para o bem, imagine o Pai Celestial. É interessante nós compararmos, irmãos, quando nós olhamos, ou até mesmo você pode até prestar atenção, quando o seu pai lhe corrigia, quando a sua mãe lhe corrigia, e hoje você está entendendo, e você até pode dizer: hoje eu entendo porque minha mãe e meus pais fizeram aquilo, hoje eu sou uma pessoa melhor da educação que os meus pais me deram. Mas entenda que a correção de Deus é muito mais proveitosa, porque o pai de vocês, eles vão ensinar a educação, eles vão ensinar a ética e o moral para viver aqui, mas Deus, Ele quer trabalhar com você, te corrigir, te disciplinar para você ser com Ele lá no céu. Então é muito mais proveitosa. E ainda que o Hebreus vai falar que ainda que essa correção pareça dura, né? Pareça às vezes a primeiro momento não de gozo, né? Que ele vai falar, não pareça ser de gozo, de alegria, porque nenhuma correção, como o Walter falou, você não pode vir se arrepender a Deus rindo, né? Mas tem que ter um coração contrito, né? Um coração arrependido, uma tristeza profunda, que o apóstolo Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Ele vai dizer que a tristeza, segundo Deus, gerou arrependimento nos irmãos em Corinto. A tristeza essa, nós falamos de uma tristeza tão profunda que ela vai refletir na carne, ou seja, que até você, em maneira material, sentirá o peso do pecado. E a forma da disciplina que nós entendemos, né, de acordo com o modo que nós vimos aqui, né, essa correção, nós não podemos ser rebelde a ela, nós não podemos ser desobediente à correção disciplinatória de Deus, porque o modo da correção é quando
alguém chega para nós, né? Alguém chega para nós e diz: olha, irmão, você não está em conformidade com as Escrituras, o seu pecado não está sendo muito bem visto pela igreja e nem muito aprovado diante de Deus. E logo é aplicado um tipo de correção para aquela pessoa, uma disciplina, mas já embarcando no segundo tópico, que é aqui que ele vai nos ensinar. Mas antes de nós ensinarmos, bora abrir a Bíblia, né, em Gálatas capítulo 2, no versículo 11, ali o apóstolo Paulo, ele, estando na igreja de Gálatas, ele vai dizer que quando o apóstolo Pedro está reunido com alguns irmãos, né, quando chega uns da parte de Tiago, né, e ele estava comendo com os gentios, né, ali ele se separa, né, ali ele vê, e para ele, na visão dele, não era adequado, ele decide se retirar daqueles irmãos e ir para com os outros, né? E logo o apóstolo Paulo repreende, corrige de tal ação, porque não estava de conformidade com o evangelho que eles pregavam. Porque o evangelho que eles pregavam não era esse evangelho de abolir as pessoas somente pela nacionalidade que elas tinham. E quando nós olhamos também para o capítulo 6 de Gálatas, ainda no versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. É interessante que nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo vai dizer vós que sois espirituais, porque tem pessoa que é carnal. Tem pessoa que às vezes o irmão caiu, né? E tem irmão que mata, né? Tem a atitude de matar o cristão mesmo, né? Às vezes o camarada está até arrependido, mas a pessoa vai com tanto olhar de crítica, né? De julgamento, que eu acho que se enquadra até o que Tiago vai dizer, né? Vós agora não são mais nem como é que você vai? Cumpridores da lei, né? Vocês são agora juiz, né? E Tiago vai dizer, juiz só tem um, que é Deus. Mas o apóstolo Paulo veio com vós que sois espirituais, que tem uma visão espiritual, né? Aquele homem, aquele crente, aquele pastor ou líder que tem uma visão espiritual, o apóstolo vai dizer, encaminhe ele com espírito de mansidão, né? Tenha paciência, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, né, que tem que ser pregada a doutrina, né, para exortar, para edificar, mas ele fala com longanimidade, né, com a paciência, irmão, com mansidão, né, porque isso é um fruto do Espírito Santo que Deus operou em nós. Então é importante nós deixarmos claros isso, né, sobre a correção, né, o modo da correção de Deus. E também 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 5 e 6, o apóstolo Pedro vai falar sobre esses que são submissos a essa correção. Aqueles que são submissos às suas autoridades, que o corrigem, e a correção de Deus, esses, o apóstolo Pedro, né, vai nos dizer assim no versículo 5, né, semelhante a vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando nós nos humilhamos e agradecemos a Deus de uma forma humilde da sua correção em nossas vidas, nós estamos colocando, né, entendendo de que Deus, estamos nos humilhando debaixo da sua mão, para que Deus possa trabalhar em nós, restaurar em nós esse fruto, né? O fruto da correção divina, que é o segundo ponto aqui, que é a disciplina, né? Como uma forma de restauração. Os pontos base aí que o irmão Walter citou aqui a respeito do iníquo, né? Do iníquo lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 5. É interessante que ali o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 5, né? Paulo vai dizer que essa correção é uma correção que ela vai ser aplicada não para a morte daquele jovem, né? Não para que ele seja condenado plenamente para o inferno. O apóstolo Paulo vai dizer que é para que ele seja restaurado. Versículo 5 vai dizer, seja, né, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Perceba que a ação
da disciplina que o apóstolo Paulo manda os irmãos e que ele aplica àquele jovem rico, né? É uma disciplina que tem um propósito de restaurá-lo. Veja que ele entrega a Satanás para a destruição da carne, mas para que o seu espírito possa ser salvo na presença de Deus, né? Como o apóstolo Paulo vai falar, para que haja refrigério em nossa alma, Atos 3,19. E como último ponto aqui, ele vai falar sobre a disciplina de modo exclusão, né? Aqui é uma disciplina onde nós entendemos no sentido de, como eu posso dizer, de desligamento, né? São modos, né? Atitudes, né? É um afastamento aonde nós tomamos, que nós temos base, né? A ensinamentos que o nosso próprio Jesus vai nos dizer. Mas primeiro nós entendemos o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, né? Ser entregue a Satanás, que o apóstolo Paulo vai dizer, é o sentido de que aquele homem seria um instrumento, que Satanás seria um instrumento na vida dele para como um castigo físico, né? Para aquela pessoa que estava sendo corrigida ou disciplinada ou sendo excluída, né? O apóstolo Paulo, ele não sentencia a pessoa à morte quando ele diz seja entregue a Satanás. Ele não está dizendo que a pessoa vai direto para o inferno, né? Pois até então ele vai dizer ele vai dizer no versículo 5, para que o seu espírito seja salvo. Ele não está dizendo que a pessoa vai para o inferno, mas sim que Deus vai usar Satanás na vida daquela pessoa como um instrumento de juízo, né? Ou como um castigo físico para aquela pessoa, para que ela possa aprender a respeito da sua correção. Mas a disciplina, né, da exclusão, nós vimos muito bem com o nosso Senhor Jesus, né? Quando nós olhamos à luz, né, de Mateus capítulo 18, né, vamos ler Mateus 18, ali Jesus falando aos seus discípulos. Mateus 18, Jesus vai nos dizer assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então nós entendemos que aqui, quando nós falamos sobre esse desligamento, né, dos irmãos que cometem o seu pecado e eles não estão em conformidade com a igreja, ele precisa passar por essa disciplina de afastamento, né, dessa correção. Ele vai perder a comunhão entre a igreja. Ele não tem mais aquela comunhão, pois ele está afastado. Ele não ceia, né? Ele não participa de uma forma direta nos trabalhos, né? em direção de alguns trabalhos. Se ele for músico, ele não toca, né? Ele é totalmente afastado de tudo. Mas lembrando que ele nunca será proibido de buscar a Deus, porque essa é a melhor atitude de qualquer pessoa que se arrepende, né? Porque quando nós disciplinamos alguém, o nosso pensamento é de que ela continue buscando a Deus, porque isso é um símbolo de quem realmente se arrepende. Quem está arrependido do pecado que comete, ele sempre vai buscar a Deus mediante o seu afastamento disciplinatório. Mas a disciplina da exclusão, apresentada por nosso Senhor Jesus, vai nos deixar claro sobre a comunhão entre a igreja e os irmãos e o corpo de Cristo. Alguém que é excluído, né? Aquele que é disciplinado de uma forma afastada, ele está sem comunhão no corpo e na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele está em período disciplinatório, né? E quando nós olhamos no versículo anterior, versículo 17, o nosso Senhor Jesus considera esse como gentil e publicano, né? Ou seja, alguém que não faz parte da igreja. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinatório e a igreja do qual ele fazia parte, irmãos. Não há mais um vínculo entre a igreja. Às vezes nós temos aquela correção, aquele desligamento mais sérios, né? Digamos assim, não é que o pecado seja maior, né? Mas às vezes a consequência, né, e o ato do pecado seja muito escandaloso, como nós podemos dizer, e pode até causar em desligamento, em afastamento e exclusão até do rol de membros, né, devido a algumas ações, né?
Nós, assembleianos, temos um costume de seguir uns passos bíblicos, né? Nós conversamos com a pessoa que errou, nós até damos outra chance a ela para que ela se arrependa, mas logo quando nós não vemos o arrependimento e nem a vontade de mudar, nós aplicamos a disciplina, né? A disciplina individual àquele ser, e ali ele vai cumprir um período, o mínimo é 3 meses, ele estará cumprindo esse prazo de disciplina, e quando nós vemos de que ele não está querendo o arrependimento e não tenha o desejo de mudar de vida, né? Logo nós aplicamos uma disciplina também de prazo indeterminado, pois ele apresenta uma atitude de que não quer voltar à comunhão com a igreja, né? E também tem alguns casos mais graves, digamos assim, em escândalos maiores, que pode ocasionar em desligamento de conversões, do rol de membros, devido à prática pecaminosa. Então, irmãos, nós conseguimos ver nesta lição um pouco, né? Nós podemos ver na nossa declaração de fé a respeito da doutrina e a consequência do pecado. Isso aqui se encaixa, irmão. Porque perceba que a disciplina ela é necessária porque a santidade de Deus é um atributo que Ele nos concedeu. E se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos correção entre nós, logo a igreja vai viver igual ao mundo. E Deus não tem compacto com o mundo da forma como ele vive, pois o mundo vive deliberadamente, faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. E nós sabemos que na igreja é do jeito de Deus, da forma como Deus quer, quando Deus quiser fazer e se Deus quiser fazer. Então a igreja ela tem um padrão contrário ao que o mundo vive. Então quando nós optamos a disciplina, a correção é tentar tirarmos a prática do pecado. Sabemos que em muitas igrejas ainda são fiéis, né, à doutrina, são fiéis também a essas correções, mas nós também sabemos que existem diversas denominações que elas abolem, né, essa disciplina. Elas levam em conta a ideia relativista, né, de que para nós o que na Bíblia nos mostrado é pecado, eles na ideias dele não é pecado e não faz mal. Mas aqui nós vemos exatamente a consequência do pecado. O pecado vai nos levar à disciplina, né? Porque se nós já fôssemos santos por completo, Deus não precisaria nos corrigir, pois nós estaríamos em corpo glorificado. E isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que quando aquele que vier, o Senhor, ele nos dará um corpo, trocando esse que está todo cansado e abatido, por um igual ao seu, glorioso, né? Um corpo santo, perfeito, igual ao dele. Aí sim Deus não nos corrigirá mais, pois ali nós estaremos afastados da presença do pecado. Mas enquanto estamos aqui, Deus sempre vai levantar homens, Deus sempre vai erguer pessoas, para que ela possa nos corrigir de acordo com a sua palavra, e nós possamos sempre buscar a santidade de Deus, pois é um atributo que ele concedeu à igreja, e a igreja não pode abrir mão desse atributo, pois sem o qual a igreja nunca verá a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade. Nosso irmão Walter, se ele tiver mais alguma coisa a apresentar, a falar nessa conclusão, está aberta a oportunidade. Irmãos, eu achei muito importante essa revista da disciplina na igreja, porque tem muitas igrejas aqui que não tem mais disciplina, né? E é muito interessante, né, que ele fala o porquê da disciplina, para que a disciplina e as formas de disciplina. Primeiro ele fala que por que a disciplina? Porque Deus é santo, porque a igreja é santa, porque quando a igreja não disciplina, a igreja não há santidade, Deus não habita nela. Quando a igreja não tem disciplina, não tem identidade. E para que a disciplina? Para manter a honra de Cristo, porque Cristo merece ser honrado, louvado, adorado. Para frear o comportamento pecaminoso e para não tolerar a prática do pecado, que é o mesmo contexto. Frear o comportamento pecaminoso está no mesmo contexto de não tolerar a prática do pecado. E as formas de disciplina, os modos, a disciplina como modo de correção, que o irmão Ítalo expôs muito bem, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como forma de exclusão. Porque muitas vezes Deus acha melhor amputar um membro do corpo do que deixar esse membro.
contaminar todo o corpo. Porque muitas vezes estamos na prática do pecado, aí nós somos membros do corpo de Cristo, e Deus muitas vezes acha melhor nos cortar, nos excluir, assim como diz aqui a revista. Porque é melhor, repito novamente, é melhor um corpo amputado, Deus acha melhor amputar do que deixar este membro contaminar todo o corpo. Porque o corpo de Cristo deve ser santo, porque a igreja é santa, assim como Deus é santo. Igual diz aqui a revista, a qual o autor falou muito bem. E é melhor sermos hoje corrigidos, é melhor hoje recebermos a correção de forma humilde e verdadeira, do que no grande dia Deus nos corrigir, mas não mais para a salvação, mas sim para a condenação. Todo dia hoje, quando você é corrigido, pode saber que é correção para a salvação, se você se arrepender, é claro. Que é arrependimento para a vida e arrependimento para a morte, que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7. Mas se hoje você se arrepender, você deve ir contrito, chorando para a salvação. E hoje é melhor ser corrigido por Deus para a salvação do que no grande dia Ele nos corrigir para a condenação, para a perdição. E desde já agradecemos a oportunidade, o irmão está grato que ele falou. E eu também estou muito grato pela oportunidade que Deus nos deu de estar aqui expondo a sua palavra mais uma vez. E desde já agradeço a oportunidade. Amém.